nós como igreja, a gente não ir para cima, não contra-atacar, principalmente com oração, com atitude, com jejum, é complicado. Um pastor chamado Ernesto Tonini, ele falava assim: antigamente, Satanás ele ia no mundo montado num burrinho, e ele ia espalhando as coisas dele montado num jumentinho. A igreja tentava alcançá-lo montado num jumentinho, para tentar impedir. Hoje, Satanás se modernizou. Hoje ele está usando TV, rádio, avião, trem, supersônico para fazer as atrapalhadas dele. E muita igreja está tentando acompanhar montado num jumentinho. Não se antenou, não se atualizou. Então não sejamos assim também, em nome de Jesus. Que a gente possa se antenar em nome de Jesus. Querida, coloca para mim Lucas 18, 35 em diante. Nós vamos ler Lucas 18, Evangelho escreveu Lucas. Uma vez me perguntaram, irmão, e Karen também que está vindo aqui pela primeira vez, uma vez me perguntaram assim: pastor, por que tem 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, e praticamente eles falam a mesma coisa. Por que não fizeram só um? Na verdade, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escreveu para um povo. O evangelho de cada um está direcionado a um povo. Tinha um porquê de cada um existir. Tem um porquê, não tinha não, tem. Por exemplo, Mateus, ele andava com Jesus, ele era um dos discípulos, um dos 12 de Jesus. E Mateus, ele escreve o seu livro para quem? Direcionado a quem? Aos judeus. Porque você vê bem no primeiro capítulo de Mateus, ele fala sobre a genealogia de Jesus. Ele vai colocando que Jesus, ele é da raiz de Davi, porque os judeus sabiam que o Messias viria da raiz de Davi. Então ele vai falando a genealogia para mostrar que Jesus é descendente de Davi. O segundo livro é Marcos, o nome dele é João Marcos. João Marcos não era um dos 12 que andava com Jesus. João Marcos ele foi ganho em uma viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé, fazendo as viagens missionárias, ganharam João Marcos, e João Marcos se tornou grande companheiro de Paulo. Por um tempo, os dois tiveram uma discussão, se afastaram, mas logo Paulo sentiu necessidade e falou: eu preciso de João Marcos, que é um parceiro, é meu irmão na fé, traz ele. Então João Marcos, vamos falar Marcos, para quem que ele escreve o evangelho dele? Ele mostra Jesus para os romanos, porque naquela época os romanos eram os tratozão, pau para toda obra, trabalho braçal era com eles, eles faziam sem dó mesmo, trabalhava muito, mas não eram pessoas de muita inteligência. Então você vai ler o evangelho de Marcos, você vai perceber que é muito simples. Parece que Marcos está contando uma historinha para criança. Só falta ele falar: tinha um menininho que nasceu numa manjedoura. Ele conta de uma maneira tão simples para que os romanos entendessem quem era Jesus. Porque os 4 livros são livros biográficos. Eles estão falando a biografia de Jesus Cristo. Aí o terceiro livro é Lucas. Lucas, assim como João Marcos, Lucas não foi um dos 12, ele não andou com Jesus. Ele também o evangelho alcançou Lucas através da pregação dos apóstolos. Então Lucas, ele era teólogo, ele era doutor. Então Lucas era muito inteligente. Para quem Lucas escreveu o seu evangelho? Para o povo na época mais inteligente da face da terra que existia naquela época. Quem era? Os gregos. O povo grego naquela época era top, o povo mais inteligente, mais estudado. E Lucas, você vai ver que você vai começar a ler, Teófilo, ele fala umas palavras difíceis, porque ele mostra Jesus para aquele povo. E João,
que é o último, né, dos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, meus queridos, ele era um dos 12. Ele andava com Jesus. Ele é o apóstolo do amor, aquele que reclinou sua cabeça no peito do Senhor. Então, João, ele tinha a experiência de andar com Cristo. E o evangelho dele foi escrito para quem, pastor? Para todo o gentil na face da terra. Gentil quem é? Todo aquele que não é judeu. É eu e você. Nós fomos alcançados através dessa palavra maravilhosa que chegou até nós, aos nossos corações. E João, ele foi um dos que trouxe para nós. E tem um versículo que é o coração da Bíblia em João, que é João 3,16, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Então, só dei uma entrada aqui, né, para ler com você a palavra de Lucas 18, a partir do versículo 35, um texto muitíssimo conhecido, o cego de Jericó. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, quero ver. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Você pode dizer glória a Deus? Imediatamente o homem voltou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Você pode dizer mais uma vez glória a Deus? Aleluia. Essa é uma passagem muitíssimo conhecida e nós vamos meditar um pouquinho em cima dela. Nós estamos com um tema nesse mês. Você lembra qual é o tema desse mês? Derrubando gigante? Não? 7 mergulhos no rio? Não? Não? Qual que é? A resposta de Deus. Diga assim: a resposta de Deus. Nós vamos caminhar nesse propósito esse mês, a resposta de Deus. E eu quero dizer para você que até o último dia, o último minuto do dia 31, Deus vai responder para você, não só uma coisa não, várias coisas. Se você crê, diga assim: eu creio. Deus vai dar resposta para você. E Ele tem resposta nesta noite também para você, em nome de Jesus. Então, neste momento eu quero pedir que você feche os teus olhos e ponha a mão no teu coração e repita assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como canal de bênção para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz assim, em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda você não sabe. E você não veio aqui, igreja, somente para cumprir tabela, para cumprir o protocolo, ou porque você não tinha o que fazer. Não. Eu acredito que você tinha até algumas coisas, deixou algumas responsabilidades para depois cumprir, para estar aqui nesse momento. Então, eu creio que você veio nesse lugar, foi para buscar a presença de Deus, a face de Deus, o favor de Deus,
e buscar o teu milagre. Amém? Então eu não vou me demorar, não vou me alongar. Eu quero entregar aquilo que eu meditei, principalmente nessa tarde, o que Deus me deu. E aí nós vamos tomar a nossa bênção, o nosso milagre, colocar, né, no nosso coração, debaixo do nosso braço, abraçar, e depois nós vamos orar e sair e levar o nosso milagre para casa e caminhar com ele durante a semana, em nome de Jesus, tá? Então me ajuda a pregar aí. Dar glória a Deus aqui é de graça, viu? Não economiza não, não seja pão duro. Pode glorificar, viu, Karen? Pode dar glória a Deus, viu? Fica à vontade, a casa é sua, aleluia. A igreja, a nossa igreja, nós estamos com alguns propósitos, principalmente esse mês. Nós estamos com um propósito de crescimento, orando ao Senhor para que a igreja cresça. De domingo tá bacana, tem bastante gente, a gente tem visto, mas precisa aumentar mais, precisa vir de quarta-feira mais pessoas. Então tem muita coisa para se fazer, muita coisa para trabalhar para o reino de Deus, e nós precisamos de vidas comprometidas com o reino, apaixonadas por Jesus, apaixonadas pelo reino de Deus, e Deus conta com você, amém? Nós estamos orando para uma mudança, sairmos daqui e irmos para um local melhor, ou de repente Deus vai até falar assim, não, eu quero dar para vocês esse lugar, não sei. Uma pessoa falou essa semana, pastor, mas e se Deus der o lugar? Ué, se Ele der, não é o que eu estava pensando, mas a minha vontade não vai prevalecer, vai prevalecer a vontade dEle. E se for da vontade dEle, amém, seja feita a tua vontade, Senhor. E domingo, nós vamos fazer aqui um relógio de oração. Ele vai começar às 11 da manhã e ele vai terminar às 5 da tarde. 5 encerra. Então você está convidado para vir, convidada para vir também. A partir das 11 da manhã vai ter gente orando aqui. 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, qualquer desses horários. Você chegou aqui, vai ter gente orando, intercedendo pela vida de cada um, da tua família. Venha então, vocês estão todos convidados para participar. Já que você não deu, porque nós já encabeçamos alguns líderes que vão cuidar dos horários. E você, pastor, eu não dei meu nome, não tem problema, pode vir, escolhe um horário e vem, não tem problema. Aquele horário que fica melhor, mas não deixe de buscar a Deus, porque, queridos, a oração é o oxigênio da nossa alma. Uma pessoa que não ora e não busca a Deus, ela é vazia. Então busque a Deus, se mova em nome de Jesus. Tem a ver com que um texto que nós lemos do cego aqui, já você vai entender por quê. Se mova, tenha atitude, saia daquele quadrado, da zona de conforto. Mas se você quer algo de Deus, faça algo que você não está acostumado a fazer de Deus. Se mova em nome de Jesus. Se você quer a resposta de Deus, como nós estamos caminhando para a tua vida, você precisa se posicionar, você precisa se mover. Aleluia. Porque a grande verdade é que tem gente que só ora e só lê a Bíblia aqui na igreja, quando vem. Se a pessoa fica 2 semanas sem vir na igreja, é 2 semanas que ela não ora e não lê a Bíblia. E aí como é que você quer a resposta de Deus? Deus, Ele também quer ser adorado através da tua vida, através da leitura e oração, lá fora também, na tua casa, no seu serviço. Ele quer que você também tenha prazer de buscar a Ele, lá fora também dessas 4 paredes aqui. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus já começou a falar, não era isso que eu estava querendo falar, mas Deus está desenrolando o rolo aqui, e aí a gente está falando, glória a Deus, aleluia. Mas vamos entrar no texto da pregação. Hoje eu vou pregar sobre o cego, mas eu não vou pregar sobre a cura dele não. Eu vou pregar diferente. Eu quero falar da visão que esse cego tinha. Aí você fala, pastor, que negócio é esse? O cara é cego? Que visão é essa que o senhor está falando? Você vai entender, é um paradoxo, né? Que eu vou falar aqui nesta noite. Primeira coisa que eu quero lembrar vocês, que Jericó, eu vou falar porque é interessante você agora, depois que você, tivemos irmão Antônio, irmã Karen, eu e minha esposa tivemos em Israel, ficamos lá quase 2 semanas, passamos lá 10 dias, e agora no mês de novembro, né?
Fomos para lá dia 9 e voltamos dia 17 para cá, né? Então ficamos lá e andamos por tudo lá, conhecemos vários lugares. E agora, depois que você conhece o lugar, a Bíblia se torna tão íntima. Você fala das coisas como você fala, eu estive lá, eu conheci, eu vi. Jericó, nós andamos em Jericó. E eu posso falar para vocês, conhecemos a cidade velha e a nova, porque Jericó tem duas cidades. A velha está destruída, só está os escombros. A nova, ela se levantou, mas lá hoje Jericó é um território árabe. Os árabes dominaram, porque Israel tem dois povos que andam por lá, é os judeus e os árabes. Em alguns lugares os dois convivem juntos, se suportam, são irmãos do mesmo pai, mas se suportam, porque o pai deles é Abraão. Você conhece a história, talvez você lembra, quando a Sara fala para Abraão, olha, Deus prometeu aí um filho, mas Deus está demorando, vamos dar uma ajudazinha para Deus? Pega a minha empregada, faz um filho com ela e está tudo resolvido. Olha só, querendo colocar a carroça na frente dos bois. Não tiveram, não esperaram no Senhor. A paciência, não tiveram a paciência de esperar a promessa se cumprir. E nós somos assim, né? Nós somos impacientes. E ali nasceu do relacionamento de Abraão e Agar, nasceu Ismael, da onde descende os árabes. E Isaque, que é o filho da promessa de Abraão com Sara, veio os judeus. Eles são irmãos, mas eles não se bicam muito. Então, quando você vai na cidade de Jerusalém e você passeia ali, você vê os dois convivendo, não se gostam muito, mas se convivem, se suportam. Agora, quando nós chegamos em Jericó, o guia, ele disse, nós estávamos no ônibus, e o guia, ele usava o microfone assim, ele falava e todo mundo ouvia, né, nos alto-falantes, e ele falando assim, gente, está vendo essas placas aqui, ó, vocês não estão entendendo, porque está escrito, né, na língua árabe, mas está escrito assim, a partir daqui é proibido o judeu entrar, não pode entrar judeu, só árabe. Aí vocês falam assim, mas o motorista é judeu, porque o motorista que estava nos guiando lá era um judeu. Nesse caso ele é permitido entrar porque ele está trazendo um grupo de uma caravana que vai consumir, que vai, né? São turistas. Então eles permitem, mas carro com placa de Israel não entra aqui. A partir desse momento, aí nós vimos a tensão, sabe? Jericó é muito feio, gente. É feio lá. Vimos lá, entramos lá porque vimos ali os escombros das muralhas de Jericó estão lá. Aonde eram as muralhas, aonde caiu, né? Tá lá os escombros. O Monte da Tentação é em Jericó, que o Monte da Tentação é aquele local onde Jesus foi, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ali também ele enfrentou o diabo. O diabo quis propor algumas coisas, e ele falou, não, é só Deus tentar, só a Deus servirá, né? Então ali o diabo quis tentar ele. Nós fomos, visitamos o Monte da Tentação. A figueira de Zaqueu está lá no caminho de Jericó, a gente viu também. Então tivemos que entrar lá por causa disso, mas é muito estranho, é muito esquisito. Eu me senti naqueles filmes de guerra, tipo Brad Pitt, aqueles filmes de tanque, que o pessoal vai na cidade, e aquela cidade cheia de escombros. É meio sinistro, eu fiquei meio preocupado. E Jericó também é legal você ir, porque tem as melhores tâmaras para você comprar. Lá, quando você olha, você vê os pés de coqueiro, você fala, meu Deus, quanto coqueiro! Mas não é coqueiro, não tem um coqueiro lá. Tudo é tâmara. Você pensa que é coqueiro, mas não é pé de tâmara. Talvez vocês passaram em frente ao Templo de Salomão no Brás, da Universal, e vocês vão ver lá uns pés na frente, você vai falar, coqueiro, não, é tâmara. O bispo de Macedo, ele trouxe lá de Israel aqueles pés de tâmara e plantou lá, é tâmara. E gente, pensa num negócio gostoso. A Cleidiane não gostou não, eu dei pra ela, ela não gostou não. Ela comeu e não gostou não, achou ruim, mas é gostoso. E tâmara com chocolate. Você plantou semente? Então vai nascer um pé de tâmara, a pena que a gente não vai estar aqui, né? Vai ficar para quem vir, ó. Mas é gostoso. E lá em Jericó tem as melhores. Eles vendem ali, top ali.
E é isso, gente. Mas então nós vimos ali tudo, né? E uma curiosidade sobre este cego da história. Uma delas, dentre tantas, nós não sabemos o nome deste cego. Aí você fala assim: sabe sim, pastor, é Bartimeu. Não é não. Não é não. Bartimeu não é nome próprio, gente. Bar significa filho. Timeu, filho de Timeu. Você vai ver na história vários exemplos desse. Tem um rapaz chamado Bar Jonas, filho de Jonas. Então você vai ver muitos nomes, Bar alguma coisa. Então Bartimeu, o pessoal identificava ele como filho de Timeu. O pai dele era Timeu, o nome dele não fala. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não importa o nome dele não estar aqui. O que importa mesmo é o milagre que Jesus fez na vida dele e o milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Glórias a Deus. E se você crê, a resposta que você tanto precisa hoje vai vir na tua vida, em nome de Jesus. E hoje vai ter cura, vai ter libertação, vai ter resposta, vai ter provisão dos céus para você e para a tua casa. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. A Bíblia diz que ele era cego, sem visão. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui sobre este homem, que mostra que ele enxergava muito melhor que muita gente. Aí você fala: pastor, você deu um nó na minha mente agora com essas palavras, mas eu vou explicar e você vai me concordar comigo, em nome de Jesus. Primeira coisa, ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu, como nós lemos aqui o texto, ele ouviu que Jesus estava passando. Perguntou: gente, o que está acontecendo? O que é essa muvuca aí? Jesus de Nazaré está passando. Opa, ele ouviu. E tem hora que nós estamos passando pela crise, né? Passando por alguma situação difícil. Você está passando principalmente, e você não percebe as oportunidades passando do teu lado. Você já percebeu isso? Quantas vezes o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor Jesus, está querendo te abençoar, está caminhando com você, está liberando os céus abertos na tua vida, e você está desconectado, seus ouvidos tapados, e você não consegue ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e você perde a oportunidade. Deixa eu contar uma historinha. Nós estávamos falando da Bahia, né, que eu morei tantos anos. Quem já caminha com gente, comigo, já ouviu essa história, mas vocês que são novos, deixa eu explicar. 1999, eu estava morando na Bahia, lá em Tapetinga, e fizemos um congresso. Recebemos lá de Minas Gerais um levita chamado Sóstenes Mendes. Ele é ministro de louvor do pastor Jorge Linhares, um pastor maravilhoso, muito abençoado aqui no estado, né, no estado de Minas Gerais. E o Sóstenes, ele chegou no nosso pastor e falou assim: pastor, é meu primeiro CD, eu estou gravando meu primeiro CD, e essa mulher que está participando comigo na gravação, ela é uma bênção. Mostrou a foto dela, a gente olhou, não conhecíamos, e ele falou: chama ela, chama que você não vai se arrepender, vai na minha, você não vai se arrepender. Ô pastor, beleza, mas não deu crédito, deixou a oportunidade passar. Em 2000, um ano depois, isso foi em 99, no ano 2000, um ano depois, a mulher estourou no Brasil com o grupo dela. Até hoje, o pastor está querendo trazer ela, não consegue. Sabe quem é? Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Ele teve a oportunidade, o Sóstenes falou: eu faço uma ponte, eu tenho amizade com ela, eu faço uma ponte para ela vir. Não quis aproveitar a oportunidade, perdeu. Aí um tempo depois, estávamos num colégio batista da cidade, fazendo um evento. Convidamos um pessoal lá de Salvador, chamado Tambores de Cristo. Eles eram estilo Olodum, com aquelas tamborzão, mas gospel, cantando para Jesus. Foi muito legal. E quando terminaram o evento, eles falaram: olha, tem um camarada abençoado que se converteu. Ele cantava no Olodum, mas ele se converteu. Vocês não querem chamar?
E o pastor, ele ia de novo, né, dar o Pelé, né? Não, só que é aí a gente, pastor, olha a oportunidade, vai que é bênção, né? Ele falou assim, não, eu vou chamar, vai que é bênção, né? Aí veio um homem abençoado, pensa num cabra abençoado, fizemos amizade com ele, lá isso foi em 2001, ele em 2007 estourou no Brasil inteiro. Lázaro, que hoje dorme no Senhor, irmão Lázaro, que hoje dorme no Senhor, mas uma bênção. 2007 ele explodiu o CD dele, né, ao vivo, e desde 2007 que ele explodiu até o Senhor o recolher, ele tinha uma aliança com o pessoal lá. E depois eu perguntava para o pessoal lá, perguntei para o Marcelo Cleidiane, Lázaro ainda continua indo lá? O pessoal, não, ele vem aqui. O pessoal falava, todo evento aqui, aniversário das igrejas, marcha para Jesus, o pessoal chama, ele vem, honrando, né? Quando estava no tempo de vacas magras, o pessoal honrou, e também quando estava no tempo das vacas gordas, ele também estava honrando o pessoal. Não é porque ficou famoso que esqueceu. Um grande irmão, um grande homem de Deus. Uma pena da gente que estamos aqui, né? Ele está com o Senhor, glória a Deus, né? Hoje ele está bem, nós que ainda, né, não estamos bem. Mas aproveite a oportunidade. Esse cego aproveitou. Aí eu me lembro também daquela ilustração, que estava tendo uma enchente numa cidade, e o camarada subiu no teto da casa. E daqui um pouco veio um cara com um barquinho remando e falando assim, desce aí do teto, sobe aqui no barquinho, vamos embora, vamos sair dessa enxurrada. Ele, não, Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar. E aí o cara foi embora. Veio um cara com a lancha, um bombeiro, vem cá meu filho, pula na lancha aí, vamos embora. E a água aumentando, e ele no teto, não, fica tranquilo, Jesus vai me salvar. Daqui um pouco veio um helicóptero, jogou a escada, falou, sobe aí rapaz, você vai morrer. Ele, não, Jesus vai me salvar. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. A enchente subiu, a água subiu, e levou a casa, ele morreu. Quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou bravo, ele quis tirar satisfação, mas Jesus, eu confiei em você, você não me salvou. Jesus falou assim, meu filho, eu mandei até helicóptero, você teve a oportunidade, você deixou passar batido, mandei até helicóptero para te salvar e você não quis. Então tem muita gente assim, as oportunidades estão passando debaixo do bigode e a pessoa não soube aproveitar. Este homem do texto foi diferente, ele aproveitou a oportunidade. Amém? Você pode dizer amém? Segunda coisa que eu quero pontuar nessa passagem na vida deste homem, ele tinha uma visão de estratégia. Como assim, pastor? Ele estava na beira do caminho, qualquer pessoa que passasse por aquele caminho ia ver ele, porque ele ficou justamente num ponto estratégico, onde todo mundo o via. E se as coisas estão ruins para você, qual é o ponto estratégico para as coisas melhorar? Buscar a Deus, a presença de Deus. Sabe, uma coisa que eu ouvi um pastor falar, e eu concordo, que Deus vai gerar oportunidades na sua vida, só que a decisão é sua de abraçar ou não. Então se mova na direção de Deus. Quando as coisas estão ruins para mim, eu vou buscar mais e mais a Deus, eu não me afasto. Eu não entendo essas pessoas que quando estreita alguma coisa, a pessoa se afasta. Aí você vai atrás da pessoa e fala, puxa, o que aconteceu? Você sumiu? Não sabe o que é, pastor, eu perdi o emprego, perdi a namorada, né? Como se fosse motivo de afastar. É aí que você tem que realmente mergulhar na palavra, mergulhar na presença, porque Deus tem resposta para toda e qualquer situação na nossa vida. Eu não consigo entender, sinceramente. Essa semana eu conversava com um rapaz, e eu falava para ele assim, meu filho, como que você está? Porque você sumiu. E ele disse para mim assim, pastor, não estou nada bem não, o casamento não está bom, o emprego não está bom, minha vida não está boa. Eu falei, também já tem um mês que você não vem para a igreja,
Aí eu falei para ele, reflita, quando você estava na igreja, não estava tudo bem? Não estava tudo sincronizado? As áreas da tua vida não estavam indo bem? Estava. Eu falei, então, por que você se afastou do braseiro? Por que você afastou da presença? Era tudo que o inimigo queria. Você abriu brecha, ele entrou. Então, fique na beira do caminho, aonde Jesus está passando, aleluia. Não se afaste da presença de Deus, glória a Deus, aleluia. Terceira coisa, ele tem visão de oportunidade, aleluia. Ele aproveitou aquela oportunidade, aleluia. Eu já falei sobre oportunidade, mas eu quero lembrar que de um caso muito importante que aconteceu, não posso deixar de falar, que veio aqui no meu coração. Todos aqui conhecem o nosso apóstolo, a grande maioria conhece. Isso faz muitos anos. Ele nem morava onde ele mora hoje. Ele morava lá no São Vicente, uma casa de aluguel que ele morava. E um dia ele estava saindo para resolver alguma coisa, e um borracheiro que tinha a borracharia alguns cômodos mais para frente, algumas casas mais para frente, tipo 3, 4 casas depois da dele, tinha um borracheiro, e chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor tem um tempinho para mim? E ele estava corrido. Ele falou, naquele dia ele nem lembra o que ele foi resolver, mas ele foi resolver alguma coisa. Ele falou, cara, eu estou meio atrasado, pode ser na hora que eu voltar? Eu vou ali, na hora que eu voltar eu te procuro, eu te chamo, aí a gente conversa, pode ser? E o rapaz nem era da igreja, e ele falou assim, não, tá bom. Ele com a cara triste falou, tá bom, apóstolo, pastor, né? Tá bom, depois a gente conversa. E ele foi resolver. Quando ele voltou, ele viu movimentação estranha na frente da borracharia. E aí quando ele chegou lá e foi saber o que aconteceu, ele ficou sabendo que aquele borracheiro, ele se matou, se suicidou. E o apóstolo, quando ele conta isso, ele diz, a partir daquela experiência amarga que eu tive, nunca mais, quando uma pessoa diz para mim, apóstolo, você tem um tempo, eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo, mas eu ouço o que a pessoa vai falar. A partir daquela situação amarga, aquilo gerou em mim, né? Uma luz acendeu. E hoje, se alguém fala, apóstolo, eu preciso falar com você, o senhor tem tempo para mim? Ele diz, eu paro o que eu estiver fazendo. Só se não der mesmo, se a pessoa estiver em outro lugar e eu estiver em outro, mas eu falo para ela, posso ir aí, dá para ir, né? Ele dá um jeito, mas se estiver na igreja ou estiver perto, ele para tudo que estiver fazendo, porque ele falou, nunca mais eu quero ter uma experiência dessa. E é terrível. Por que eu estou falando isso? Você é luz, sal, você reflete a imagem do Senhor, você tem uma palavra de salvação, um testemunho vivo com Deus, e muitas pessoas talvez estão precisando ouvir o seu testemunho. E você pode ser luz e canal de bênção na vida de muitas pessoas que estão aí fora, talvez nesse momento desesperadas, precisando de uma palavra para desatar na vida dela, uma palavra para tirar da paralisia. E você tem, igreja. Então, em nome de Jesus, não retenha, não, aproveita mesmo as oportunidades que Deus te dá, prega essa palavra a tempo e fora de tempo, fala do amor de Jesus, conta o seu testemunho, quem você era e quem você é agora, porque Jesus te encontrou e te alcançou à beira do caminho. Aleluia, glória a Deus. Quarto, este cego não teve medo de se expor. Ele não estava nem aí. Ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar. Talvez alguém falou para ele, rapaz, deixa de ser ridículo. Ele falou, ridículo é tu que é cego. Eu estou precisando do meu milagre, eu vou gritar mesmo. E ele disse que ele gritou mais alto ainda. Ele não estava nem aí. O versículo 39 do texto, se a Rebeca puder projetar, Lucas 18, 39, está falando que muitas pessoas estavam falando para ele ficar quieto, tá querendo parar ele. Rapaz, deixa de coisa,
Tu está fazendo papelão aí, para. E tem pessoas que querem te parar, te paralisar, queridos. Em nome de Jesus, resista. Resista essas pessoas que vêm com decretos contrários, dizendo para você, você não vai conseguir, você não vai alcançar, isso não vai acontecer na tua vida, esse milagre não vai acontecer. Em nome de Jesus, vai sim, para a glória de Deus, porque você é uma abençoada do Senhor. Entenda que Jesus não responde à sua dor, Ele responde à tua voz, quando você diz: Jesus, eis-me aqui, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Jesus vem sim com a provisão. Posso ouvir um amém? E eu já estou encerrando, estou já indo para os finalmente para nós orarmos. Em quinto lugar, Jesus, depois de tudo isso que aconteceu com ele, Jesus decide honrar Bartimeu. Como assim, pastor? O texto diz que Jesus estava passando, e quando o cego clama, chama Jesus, Jesus para. Ele para o caminho, ele estava indo, ele para dar atenção para o cego, para aquele homem que precisava. Lembra também de Zaqueu? Zaqueu subiu na figueira, eu falei da figueira já, né? Zaqueu subiu na figueira, Jesus estava passando, parou, olhou para cima e falou: desce. Olha só, Jesus se importa com você, igreja. Ele se importa com o seu problema. E mais ainda, Ele quer trazer a resposta para você nesta noite. Aleluia. Então creia. E Jesus fala para ele assim: o que queres que eu te faça? Nesta noite Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Eu sei o que eu quero que Ele faça para mim, mas na oração que nós fizemos, daqui um pouquinho a gente vai fazer, peça para Ele. Como diz a palavra de Isaías, se eu não me engano, é 59, Isaías 59, versículo 1. Os olhos, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir o clamor que vai sair da tua boca, nem a sua mão está encolhida para que não possa te abençoar. Então, em nome de Jesus, se mova. Se você crê nesta noite, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. E é interessante que o texto diz que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Talvez ele podia falar assim: opa, minha oportunidade, me dá aí uma moeda, uma dracma síria, que a dracma síria era a topzera das moedas, era a moeda top, né? Só era circulada ali nos palácios, era de maior valor que tinha. Ele podia pedir bens, mas não, ele pediu: quero ver. E nesta noite, Deus conhece teu coração, Ele sabe o que você quer, e se você tiver intimidade com Ele, Ele pode responder hoje a tua oração em nome de Jesus. João 14:14, o texto, se a Rebeca projetar ali, João 14:14, vai estar escrito assim: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Jesus falando isso, está falando para mim e para você. Mas o texto original, porque essa foi a tradução que deram para nós, que veio para nós, mas esse texto, no original, sabe o que ele diz? O original está assim, Jesus falando: se tiveres tão grande intimidade comigo, e me pedir alguma coisa que não existe, eu criarei para você. Aleluia, glória a Deus. Então nesta noite, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ore comigo. Senhor, eu quero nesta hora, Senhor, consagrar as nossas vidas no teu altar. Meu Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua, Senhor Deus, os teus filhos, meu Pai, a nossa família. Senhor, aqui há vidas e corações que precisam de um milagre. Meu Deus, eu não sei o que cada um está enfrentando, quais são os desafios, as dificuldades, mas eu quero consagrar a vida, Pai, de cada um no teu altar, e clamar, Senhor Deus, por uma resposta, Deus. Venha Jesus, ainda hoje, ainda esta semana, Deus, com a resposta que os teus filhos precisam.
com a resposta que os teus filhos necessitam, em nome de Jesus. Move os céus, ó Pai, abre, Senhor, as janelas do céu e derrama sobre nós bênção tal sem medida, Senhor, de forma que venhamos ficar surpreendidos, que venhamos ficar, Senhor Deus, de boca aberta, mas nós cremos um Deus de já, um Deus de agora, um Deus que pode todas as coisas, aquele que torna as coisas impossíveis aquele que pode todas as coisas, que é o Senhor. Nós seguimos e servimos ao Senhor, um Deus todo-poderoso, e aqui estamos, Senhor Deus, propriedades exclusivas do Senhor. Nós declaramos que somos teus filhos e pedimos as tuas misericórdias. Ouve, Senhor Deus, o nosso clamor nesta noite. Vem com a provisão, Senhor, necessária. Vem com a cura, vem com o escape. Restaura, renova na tua presença, liberta e cura para a tua glória. Obrigado, meu Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte?